Olá, seja bem-vindo à aula 3 da disciplina Bases Físicas para a Engenharia. Hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton e suas aplicações. Vamos ver como é que a aula está dividida. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de força de atrito, vamos fazer um estudo sobre gravitação, falar sobre as leis de Kepler e uma análise sobre a lei de Newton da atração entre as massas. Então vamos adiante. Como é que nós vamos definir essa força de atrito entre sólidos, que é especificamente aquilo que nós queremos discutir? Mesmo em superfícies aparentemente muito lisas, existem irregularidades em escala microscópica, ou seja, quando você está deslocando um objeto em relação ao outro, duas superfícies, você observa que, se você pudesse olhar microscopicamente essas superfícies, você veria pequenas irregularidades, microscópicas irregularidades. Essas irregularidades interagem entre si através de forças. Essas forças nós chamamos de forças de atrito. Como força, nós já vimos que é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, como é que nós marcamos a força de atrito que está atuando sobre um corpo? Então, vamos lá. O sentido da força de atrito é sempre oposto à tendência de escorregamento relativo entre as superfícies. E aí você observa uma força F atuando sobre o bloco nessa direção e nesse sentido, e você tem a força de atrito marcada sempre oposta à tendência de escorregamento relativo entre essas superfícies. Está aqui a força de atrito. Quando é que a força de atrito pode ser classificada como força de atrito estática? A força de atrito que atua entre duas superfícies enquanto não existir deslizamento relativo entre elas pode ser calculada no seu valor máximo por essa relação que você está vendo aqui. Força de atrito é igual a μ vezes N. Quem é esse N? N continua sendo aquilo que nós definimos naquela parte de dinâmica quando nós falamos de forças notáveis. N continua sendo a força normal. É a intensidade da força normal entre as superfícies em contato. E quem é o μ? Esse μ é coeficiente de atrito estático, que depende dos materiais que estão em contato e do grau de polimento entre eles. Também existe a força de atrito cinético. Tá? É a força de atrito que atua entre duas superfícies na existência de deslizamento relativo entre elas. Então, está aqui. A força de atrito, μc vezes N. Seu valor máximo. N é a força normal, é a força de contato entre as superfícies. E μc é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, que depende, novamente, dos materiais que estão em contato e do grau de polimento entre eles. Como é que a gente pode fazer uma comparação entre esses coeficientes de atrito? Bom, o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Isso explica uma coisa que você pode observar pelo gráfico. Você observa que para colocar um objeto em movimento, o esforço ou a força que você faz sobre esse objeto, ele é maior do que para mantê-lo em movimento. Então você observa aqui no nosso gráfico, o objeto inicialmente em repouso, você vai aplicar uma força sobre ele, observa que essa força você vai ter que aumentar para fazê-lo entrar em movimento, até que ele chega a um valor máximo, que atinge a força de atrito estática máxima, está aqui nesse ponto, e aí o objeto começa a entrar em movimento. Tá? Quando ele começa a entrar em movimento, essa força de atrito ela diminui, e aí você cai no campo da força de atrito dinâmico. Depois ela se mantém constante. É a região onde você já está em movimento. Então, é por isso que quando você faz uma força, ou seja, é mais fácil você manter o objeto em movimento, você faz uma força menor para mantê-lo em movimento do que a força necessária para colocá-lo inicialmente em movimento. E aqui nessa tabela você observa alguns coeficientes de atrito estático e
cinemático ou dinâmico. Tá? Madeira sobre madeira, 0,58, o estático, 0,40, o cinético, aço sobre alumínio, vidro sobre vidro, latão sobre aço, isso tudo é tabelado. Tá? Alguns exemplos aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre gravitação. Tá? O que a gravitação estuda? Ela estuda o movimento dos corpos que estão submetidos às forças de atração entre suas massas, forças do campo gravitacional. Interações entre massas são uma das relações que você pode utilizar é o fato de você trabalhar com o conceito de gravitação. O primeiro modelo que começou a estudar, fez um estudo básico sobre gravitação através de um pesquisador chamado Cláudio Ptolomeu, o maior expoente nesse pensamento, era o modelo planetário chamado de geocêntrico. Tá? É aquele em que a Terra era o centro do sistema solar, de tal modo que todos os astros conhecidos giravam ao seu redor. Esse era o modelo geocêntrico. Você tem aqui a Terra, considerada o centro do sistema solar, e todos os outros planetas, todos os outros corpos celestes girando ao redor da Terra. Esse era o modelo chamado de geocêntrico. Mais adiante, com Nicolau Copérnico, você tem uma nova concepção desse modelo, o chamado modelo heliocêntrico. No modelo heliocêntrico, a concepção é aqui: o Sol seria o centro em torno do qual deveriam girar a Terra e todos os planetas conhecidos em órbitas circulares. Então, nesse novo modelo, o que nós temos é o Sol, como no centro do nosso sistema solar, e os outros planetas ao redor do Sol. Eis que surgem as leis de Kepler, que vão também tentar explicar o movimento planetário. Elas são de caráter empírico, ou seja, foram obtidas através de experimentação, de observação e de muita análise sobre o movimento dos corpos. Então, o que diz a primeira lei de Kepler, ou chamada também de lei das órbitas? Considerando um referencial no Sol, os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas, ocupando o Sol um dos focos dessa elipse. Então, você tem aqui, observa que você tem o Sol num dos focos da nossa elipse, que corresponde à trajetória descrita pelo planeta. Você tem dois pontos fundamentais aqui nessa nossa elipse, que é o chamado afélio, que é o ponto mais afastado do planeta em relação ao Sol, e periélio, que é o ponto mais próximo. Tá? Então, o que a primeira lei de Kepler diz, basicamente, é que os planetas descrevem ao redor do Sol uma órbita elíptica, tá? Uma trajetória elíptica. O que diz a segunda lei de Kepler? Bom, a segunda lei de Kepler, que é chamada de lei das áreas, diz o seguinte, que o raio vetor de um planeta... O que é esse raio vetor? O raio vetor é um segmento imaginário de reta que liga o Sol ao planeta. Ele diz o seguinte, que esse raio vetor varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo gastos para varrê-las. Tá? Então, é uma relação aqui de proporcionalidade, observa aqui pela relação. Se você tiver, por exemplo, a área 1 igual à área 2, observa que os tempos necessários para percorrer essas áreas devem ser iguais, deveriam ser iguais também. Então, o que acontece? Para que você consiga varrer essas áreas, elas sendo iguais, o corpo ele vai ter que se deslocar mais rapidamente aqui nessa região de periélio e menos rapidamente aqui nessa região de afélio. E aí você pode concluir que, nós podemos concluir que na região de periélio a velocidade de translação do planeta é maior do que a velocidade, ou seja, ela é máxima, na verdade, em comparação à velocidade do planeta na região de afélio. Qual é a terceira lei de Kepler? A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos.
diz o seguinte: os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Né? Então está aqui uma relação matemática que vai dizer justamente aquilo que nós estamos querendo descrever. Né? O tempo necessário para que o planeta descreva uma volta ao redor do Sol está relacionado à distância que esse planeta está do Sol. Tá? A relação de proporcionalidade é essa que você está vendo aí. Tá? Tem uma tabela para a gente poder comparar algumas informações, como as massas dos planetas em relação à Terra e os seus períodos de translação ao redor do Sol. Então, vamos pegar um caso aqui, o caso da Terra. Massa relativa a 1, período de translação, equivalente a 1 ano em dias, né? 365,25. Se você for comparar, por exemplo, com Júpiter, Júpiter tem uma massa quase 318 vezes maior que a da Terra e um ano que basicamente é de 4.332,62 dias. Alguns exemplos aqui de massa e período de alguns planetas. O que diz a lei da gravitação universal de Newton? Diz que dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros de gravidade. Então você tem dois corpos aqui interagindo com uma força F. Essas forças, elas formam um par ação e reação, elas têm a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos, observa bem, e estão atuando em corpos diferentes. Então, qual é a relação matemática que descreve esse comportamento, essa interação desses corpos que tem aqui a massa M maiúsculo e M minúsculo? Essa força de interação é dada por essa relação G, que multiplica Mzão, a massa do planeta maior, a massa do corpo menor, e D é a distância entre eles. Esse G é chamado constante universal da gravitação, que tem esse valor, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. É uma constante universal, ou seja, ela vale em todos os pontos do universo conhecido até agora. Vamos ver algumas atividades, algumas informações que a gente pode tirar de alguns exercícios importantes. Vamos lá. Exercício 1. Existem na natureza apenas 4 tipos de forças citadas a seguir em ordem decrescente de intensidade. Quando nós falamos sobre forças da natureza, nós listamos essas forças e as classificamos, inclusive, por interação. Força nuclear forte. Atua em escala nuclear, tendo, portanto, um alcance extremamente pequeno. É esse tipo de força que mantém os quarks unidos para formarem os prótons e nêutrons, que mantém os prótons e nêutrons no núcleo do átomo. 2. Força eletromagnética. É a força que existe entre partículas dotadas de carga elétrica. Pode ser atrativa ou repulsiva. Força nuclear fraca. Atua em escala nuclear, com alcance ainda menor que o da força nuclear forte. É responsável pelo processo de emissão radioativa. E a força gravitacional, que é a força atrativa que existe entre as partículas dotadas de massa. Baseado nesse texto e nas informações que a gente acabou de identificar sobre cada uma dessas forças, o que é a força de atrito? Ele está pedindo, na verdade, na questão, para a gente classificar a força de atrito quanto à sua natureza. Tá? Ela é de natureza diferente das 4 forças citadas? Não, só existem essas 4 forças da natureza. Então, a força de atrito tem que estar classificada dentro de uma delas. Ela é de origem gravitacional? Pela definição que ele deu, não. Ela é de origem o quê? Eletromagnética, de natureza eletromagnética. Na verdade, ocorre uma repulsão entre os átomos que compõem a superfície.
essa repulsão, essa interação entre as superfícies é que gera a força de atrito, que é de origem eletromagnética. Ela não é nem de natureza nuclear forte, nem fraca, nem tampouco gravitacional. Isso nos leva ao gabarito correspondente à letra C. Questão 2. Um trator se desloca em uma estrada da esquerda para a direita, com movimento acelerado. O sentido das forças de atrito que a estrada faz sobre as rodas do carro é indicado na figura a seguir. Então, é correto afirmar que, pede para que nós possamos dizer como é que está acontecendo a tração nas rodas desse trator. Então, o trator tem tração nas 4 rodas, letra B. O trator tem tração na roda traseira, o trator tem tração na dianteira, o trator está com o motor desligado, a situação apresentada é impossível de acontecer. Vamos ver. Vamos lá. Nas rodas com tração, a força de atrito é sempre a favor do movimento. E nas rodas sem tração, ela é contrária ao movimento. E isso está explícito no gabarito, na letra C, na opção C da nossa questão. A força de atrito, ela sempre vai favorecer o deslocamento desse tipo de movimento. A tração do carro vai estar relacionada à força de atrito que está favorecendo esse deslocamento. 3. Considere uma estrela em torno da qual gravita um conjunto de planetas. De acordo com a primeira lei de Kepler, letra A, todos os planetas gravitam em órbitas circulares. Letra B, todos os planetas gravitam em órbitas elípticas, em cujo centro está a estrela. As órbitas são elípticas, ocupando a estrela um dos focos da elipse. Eventualmente, a órbita pode ser circular, ocupando a estrela o centro da circunferência. Letra D, a órbita dos planetas não pode ser circular. E letra E, a órbita dos planetas pode ter forma de qualquer curva fechada. Então vamos ver o que diz a primeira lei de Kepler, vamos lembrar. Olha lá. Considerando o referencial no Sol, os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas, ocupando o Sol um dos focos da elipse. Mas isso não exclui a possibilidade de você ter uma órbita circular, ou aproximadamente circular. O caso do círculo é onde os focos da elipse são coincidentes. E aí o corpo ficaria no centro dessa trajetória, no centro dessa curva. Então está aqui, ó, o que diz exatamente a letra C. Olha lá. As órbitas são elípticas, ocupando a estrela um dos focos da elipse. Eventualmente, a órbita pode ser circular, ocupando a estrela o centro da circunferência, que é um caso particular de uma elipse. Número 4. Um certo cometa se desloca ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, pode-se com certeza afirmar que a trajetória do cometa é uma circunferência cujo centro o Sol ocupa. Letra B. No mesmo intervalo de tempo ΔT, o cometa descreve a maior área entre duas posições e o Sol, quando está mais próximo do Sol. A razão entre o cubo de seu período e o cubo do raio médio da sua trajetória é uma constante. Letra D. O cometa, por ter massa bem menor que a do Sol, não é atraído pelo mesmo. O raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Vamos ver. É justamente o enunciado da segunda lei de Kepler. O raio vetor, que é aquele segmento imaginário que liga o planeta ao Sol, varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo gasto para varrê-las. Então, isso nos leva ao gabarito direto, é o enunciado da segunda lei de Kepler. Tá? Questão 5. A lei da gravitação universal de Newton diz que, letra A, os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta do quadrado de suas distâncias. Letra B, os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Letra C.
Os corpos se atraem na razão direta de suas massas e na razão inversa de suas distâncias. Letra D. Os corpos se atraem na razão inversa de suas massas e na razão direta de suas distâncias. Letra E. Os corpos se atraem na razão direta do quadrado de suas massas. Vamos ver, vamos lembrar o que diz a lei da gravitação de Newton. Dois corpos atraem-se gravitacionalmente com força de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Na verdade, é uma relação direta, né? Essa força de interação ela é diretamente proporcional ao produto entre as massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Tá? E isso aí nos leva ao gabarito correspondente à letra B da questão. Próxima. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui à metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa, ele quer uma relação de proporcionalidade, né? Quando você diminui essa distância à metade, o que acontece com a força? Vamos lá observar. Aqui, ó. Nós sabemos que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, se você pega a distância e divide por 2, você dividiu a metade a distância. Só que distância e força são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, vamos lá, inversamente proporcional. Qual é a operação inversa da divisão? Vamos lá, multiplicação. Qual é o quadrado de 2? 4. Então, quando você divide a força por 2, o que você acaba fazendo? Quando você divide a distância por 2, o que você acaba fazendo com a força? Multiplicando a força por 4. Elas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Isso nos remete à letra D do gabarito. Bom, o que nós discutimos na aula de hoje? Falamos sobre o conceito de força de atrito, a interação entre as superfícies quando estão em contato. Fizemos um estudo sobre a gravitação, falamos sobre as leis de Kepler, falamos sobre a lei da gravitação universal de Newton e fizemos uma análise dessa lei de Newton da atração entre as massas, através desses problemas. Tá? Então, é isso. Aguardo você na próxima aula.